Excelentíssimo senhor presidente Egídio Beckhauser, na sua pessoa cumprimento os demais membros da mesa diretora. Boa tarde a todos os senhores vereadores. Boa tarde a toda a população que nos acompanha pela TVL e pelas redes sociais. Na tarde de hoje, eu gostaria de usar a tribuna para destacar um assunto que veio até meu conhecimento na semana passada através do contato com pequenos empreendedores do segmento da educação, em específico dos centros de educação infantis da rede privada. É de conhecimento público que o nosso município avançou muito com a compra de vouchers para a educação infantil nos últimos anos. Com a adoção desta medida, conseguimos reduzir consideravelmente o número de crianças nas filas das creches. Hoje, segundo a relação oficial no site da Fila Única, CEIS, temos cerca de 3.794 pedidos de matrícula ou transferência em aberto, um número muito menor em relação ao passado. Contudo, poderia ser ainda menor com alguns ajustes no credenciamento de centros de educação infantil, e digo isso a conhecimento do professor Gilson. No dia de ontem, me desloquei até a sede do Conselho de Educação, na rua Humberto de Campos, para entender como funciona na prática o processo para o credenciamento de um centro de educação infantil, senhores vereadores. Fui gentilmente recebido pelas servidoras Flávia e Solange, da Assessoria Técnica Administrativa do Conselho, que, de maneira atenciosa, me explicaram todo o processo. É evidente que o trâmite de credenciamento é burocrático, em excesso, fato confirmado, inclusive, pelas próprias servidoras, que já anteciparam que haverá uma revisão da Resolução 003/2019 do Conselho Municipal de Educação, com a finalidade de simplificar o procedimento. Para ilustrar alguns dos problemas enfrentados hoje, uma simples alteração de endereço do CI implica na necessidade de entregar novamente toda a documentação, inclusive de ordem pedagógica, mesmo que nada fosse alterado no plano político-pedagógico, no regimento interno da instituição, ou na relação de profissionais do magistério, entre outros pontos. O CI, por conta da redação do artigo 29 da Resolução 003/2019, precisa iniciar, abre aspas aqui, senhores vereadores, do zero, fecha aspas, o processo de credenciamento da instituição, se simplesmente mudar de endereço o imóvel locado. Mesmo que mude, senhores vereadores, de lado da rua, ele vai ter que começar do zero, tudo do início, e isso causa uma burocracia desnecessária. Presidente, eu concedo a palavra. Com autorização do orador, a parte concedida do vereador Gilson. Parabéns, vereador Tuca, por trazer essa pauta importante. O voucher aqui nós cobramos já no passado e provamos e mostramos, inclusive, que é muito mais vantajoso e muito mais rápido para o município comprar essas vagas para diminuir a ociosidade, para diminuir, a fila que nós temos aí. Mas nós poderíamos ter muito mais CEIs particulares que poderiam estar credenciados e não estão por conta de uma burocracia e de um rol de documentos absurdos. Algumas coisas eu até entendo, se faz necessário e é importante que se mantenham até para manter a qualidade do serviço prestado. Mas outras situações não faz, como essa mesmo que o senhor mesmo falou. Então, nós temos vários outros creches e CEIs particulares que, na hora de fazer, acabam não querendo participar por conta da demanda e da burocracia incrível. Acho que é importante revisar isso, acho que é importante que a gente aqui cobre para que se agilize, para que se diminua essa burocracia, para que nós possamos ter mais e mais creches particulares credenciadas para que a prefeitura possa fazer a compra e assim diminuir a fila da vaga da creche. Obrigado, vereador professor Gilson. Acrescento sua fala em meu pronunciamento, presidente. Indo já para o final, vereador Marcelo Lanzarin, líder do governo, é necessário, professor Gilson, revisarmos esse processo. Tenho certeza que o prefeito Mário pensa da mesmíssima maneira e forma. Afinal, há pais e crianças esperando por vagas em creches ou até mesmo pela simples
transferência por conta de uma alteração no endereço do CI. O objetivo do Conselho Municipal é garantir as condições pedagógicas e de segurança na prestação desse serviço, mas isso pode ser feito sem prejuízo à agilidade e o princípio da eficiência. A burocracia, vereador Bruno Cunha, não eleva a qualidade da educação. Muito pelo contrário, ela causa prejuízos à aprendizagem, atrasando o ingresso de novas crianças nas creches. Precisamos ser resolutivos, evidentemente não abrindo mão da certificação de qualidade dos centros de educação infantil. Na reunião com a assessoria técnica do Conselho de Educação, apresentei uma série de sugestões para simplificação de processos e redução de protocolos, inclusive a supressão de itens cobrados na resolução, que na prática não são mais necessários, como, por exemplo, o habite emitido pela própria Prefeitura Municipal. Sugerimos também que requisições menos complexas, como uma mera alteração de endereço, tenham um processo de regime especial, com avaliação do espaço físico e uma simples alteração cadastral. Senhor presidente, me concede mais um minuto para finalizar? Com certeza. Concedo mais um minuto a Vossa Excelência, vereador Tuca. Obrigado. Sugerimos ainda que a redação da resolução conste previsão para que a apresentação das certidões negativas nos 3 tabelionatos possam ser realizadas no final do processo, pois as certidões têm um prazo de validade e, muitas vezes, no final do credenciamento, esse prazo já foi esgotado. Estas certidões, inclusive, são solicitadas para a grande maioria das atividades econômicas. Outro ponto importante para que haja um avanço é a incorporação de prazo para análise do credenciamento dos CIs na nova redação da normativa. Todos na iniciativa privada trabalham com prazos, até porque é uma metodologia que funciona. Pais e crianças não podem esperar por meses para ter uma vaga no CI por conta da burocracia. O Estado não presta o atendimento e ainda, por vezes, atrapalha quem quer prestar. Para finalizar, presidente, além de agradecer novamente a recepção da Flávia e da senhora Solange, que foram muito eficientes em apontar os caminhos para solucionar o problema, reforça a necessidade do insistente trabalho para simplificarmos os processos, sejam eles na educação, na saúde ou na manutenção urbana. As pessoas pagam seus impostos para ter acesso a serviços básicos e não para sustentar um Estado burocrático que dificulta mais do que entrega. Nessa tarde é só isso, senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado.